Vou ser bem breve aqui, que a gente está bem adiantado e todos estão ansiosos para ouvir o nosso ministro Cabreira. Então, vou ser bem rápida aqui no nosso debate. Acho que uma das grandes dinâmicas dessa manhã foi ouvir diferentes setores e essa integração entre os setores, né? Essa informação rica que a gente tem vindo de diferentes fontes. Quando a gente traz uma indústria para esse debate, uma indústria de soluções para a energia, eu acho que a gente fala sobre como que a gente consegue ver oportunidade onde muitas vezes a gente não está tão claro, né? E essa conversa entre as cooperativas e a NHS começou num evento do LIDE, acho que ano passado, né, Chiquinho? Quando o Fábio provocou o então secretário Norberto Ortigara sobre o que fazia, se fazia tanto placa fotovoltaica, tanta energia distribuída dentro do campo, mas como que era a estabilização dessa energia. Então, a primeira pergunta para você, André, para me responda brevemente, como que vocês estão fazendo para colocar essas tecnologias, ter acesso a esses produtores? Qual o canal que a NHS usa para chegar nesse produtor? Obrigado, Elô. A NHS tem no seu DNA atender o mercado através de revendas. Mas esta solução, ela tem sido tratada, sim, com associações, diretamente com as diretorias de cooperativa. Temos tratado ela com produtores rurais que acabam contando para os vizinhos sobre as coisas boas que estão acontecendo ali. O que a NHS tem feito? Olhar para a necessidade do agricultor, do cara que produz o frango lá, o cara que produz nosso peixe, e entender o que a gente poderia fazer diferente. Então, nós desenvolvemos produtos que são confiáveis, robustos, que permitem um investimento longevo e que vai dar retorno a médio e longo prazo. A curto prazo, você já tem o problema de não parar. E mesmo assim, né, você, ao invés de colocar R$1 milhão em placas fotovoltaicas somente, você coloca R$1 milhão de solução para que a energia continue funcionando se a concessionária falhar. Alguma coisa escapou aí. Enfim, a NHS está pronta, está entendendo mais de agro, né? A ação que iniciou no LIDE no ano passado foi realmente pontual e nós estamos preparados com hardware, com software e com possibilidade de atender com os serviços dos parceiros toda a cadeia do agro do país. Agora eu vou aqui para o meu amigo Luciano, da RDP. Luciano, acho que foi ano passado, eu vi uma fala do governador falando que algumas propriedades estavam tendo mais resultado em receita com os dejetos e com as sobras do que propriamente com a própria produção, que o biometano, a capacidade que o Paraná tem para gerar energia sustentável a partir dos dejetos era muito grande. Como que a RDP chega nesse produtor? Como que vocês envolvem a cadeia dos produtores? Bom, a gente está num trabalho, não vou falar que é inicial, mas como o biometano tem uma certa novidade no país e todo mundo começou a produzir biogás para geração de energia elétrica, a gente entende que a energia elétrica ela traz um bom resultado para a propriedade, mas a gente está agora querendo dar um passo à frente. Quando a gente transforma essa energia que era consumida como energia elétrica em biometano, a gente agrega valor ao produto final. E além de você fazer biometano, quando você faz, né, a gente fala muito da fase gasosa, né? O biometano é a fase gasosa, mas quando você está numa propriedade e começa a fazer a biodigestão, você tem o digestato que pode ser um bioproduto, um bioadubo muito melhor do que qualquer outro. Você tem o metano, você tem o CO2 que você também pode tratar. Por exemplo, na região lá de Toledo tem muito abate de animais. Você pode usar o CO2 biogênico para dessensibilização dos animais. Então, assim, quando você fala em valorização, em aumento de receita, não é só o biogás, não é só o biometano, é uma cadeia de possibilidades, cada caso vai ser um caso, e a gente vem buscando soluções
Não são sempre as mesmas soluções que são viáveis, depende da propriedade, depende do modelo, do arranjo que está sendo construído. E nós estamos, nesse momento, com um projeto de partir a planta de Toledo o mais rápido possível. Nossa ideia é primeiro trimestre de 26. Estamos também, não só na região lá de Foz, Toledo, mas em outras, buscando projetos que a gente consiga contribuir para aumentar a receita das propriedades e muito mais ajudar na descarbonização, que talvez não seja descarbonização, porque o biometano é uma molécula de carbono, só que renovável, talvez seja uma desfossilização mais correta a se falar, que não é um combustível fóssil, é um combustível renovável. Então, a gente busca modelos diferentes que façam sentido para aquele negócio. Estamos estudando muita coisa, buscando viabilidade, e estamos aí com um projeto Toledo mais avançado e outros 2 que a gente também está trabalhando. O Luciano acha que eu deve ter me achado uma doida, porque eu conheci o Luciano semana passada numa feira, um evento enorme de tecnologia. O Luciano não, o Eduardo. Conheci o Eduardo semana passada num evento de inteligência artificial em São Paulo. Aí comentei com ele, eu vou fazer um evento de agro semana que vem. Quer contar sobre a sua solução? Porque eu gostei tanto da ideia e da praticidade do produtor. Ele veio, então ele viu que algumas coisas a pessoa chama, você tem que ir, né? Porque você viu que oportunidade incrível que você teve aqui hoje, né? Então a minha pergunta vai para você, Eduardo, como que você vê na prática a IA aplicada no campo? Você vê que os produtores ainda têm um pouco de receio ou já é um assunto que os produtores querem saber para otimizar suas produções? Como que você vê a IA aplicada na prática? Hoje eu vejo os produtores com grande expectativa a respeito do que a IA pode fazer por eles, não é? De todos os produtores que nós temos conversado e trabalhado, eles têm se adaptado muito bem à forma como nós oferecemos a IA para eles. Porque, inicialmente, a ideia da MU era rastreabilidade e era identificação focinhal apenas. E a gente era muito forte em ESG. Para você ter uma ideia, cada etapa do nosso processo tinha que fazer uma assinatura digital. E isso foi há 4 anos atrás, né? E o produtor ele ia me dando feedback, falando, Eduardo, isso daqui é muito burocrático, apesar de ser muito seguro, é muito burocrático. E a gente foi evoluindo a chegar ao ponto em que o produtor simplesmente conversa com a fazenda. E essa experiência é o que tem deixado o produtor muito feliz. Então, a gente acredita que a IA, de fato, vai impulsionar a capacidade do produtor. E quando eu digo a capacidade do produtor, eu quero dizer a capacidade de seguir o ESG, a capacidade de entregar a rastreabilidade de forma simples, de forma barata. Não é? Hoje, se você olhar a complexidade que é de se fazer ESG dentro de uma propriedade pequena, é gigante. O produtor tem outras coisas para se preocupar. O que é mais importante para o produtor? O relacionamento com a cooperativa, por exemplo, que viabiliza o negócio dele, ou fazer a ESG? Só que se ele não fizer ESG, a cooperativa mais para frente, quando for internacionalizar, vai sofrer barreira, ou pode sofrer narrativas, e a gente já viu isso acontecendo de outros mercados. Então, a partir do momento que a gente resolve o problema do input de dados de forma simples, a gente facilita a vida do produtor, que vai fazer isso sem problema. A gente facilita a vida da cooperativa, que vai conseguir vender esse produto de uma forma muito mais simples e certificada lá da origem, né? E a gente resolve o problema do Brasil, que está abrindo novos mercados e não tem tempo de ficar discutindo esse tipo de barreira. Então, essa é a ideia. E agora, para encerrar aqui com o Robson e com o João, o LEAD ele é multissetorial, é uma cadeia que reúne todos os setores integrados, né? A gente tem uma proximidade indireta muito forte com o sistema cooperativo, com a OCEPAR. Como que vocês veem a importância de aproximar esses mundos, né, da iniciativa privada com o cooperativismo, que ainda é dito como um setor muito resistente e muito fechado? Como que vocês veem essa abertura das cooperativas para novas soluções, novos debates, novas ideias? E aí a gente encerra.
Bom, acho que a gente tem uma baita de uma oportunidade, porque a gente vive falando no cooperativismo que a gente se comunica só para dentro. A gente vive pregando para convertido. Então, o nosso desafio é cada vez mais levar o nosso modelo de negócios para outros mercados, para outras pessoas que a gente não consegue atingir. Então, eu vejo que esse tipo de iniciativa, esse tipo de aproximação, cai como uma luva, sabe, Elô? Tem um dado da última pesquisa nacional do cooperativismo, pessoal, de cada 10 pessoas no Brasil, só 4 alegavam que conheciam. E lembrando que essas 4 é uma autodeclaração. A gente até costuma brincar que se a gente apertar essas 4 e pedir uma definição, talvez esse número caia ainda mais. Então, a gente tem muita necessidade, eu diria, e esse tipo de iniciativa é uma grande oportunidade. Opa, eu também acredito nisso, acho que precisamos integrar mais, né? O Brasil é um país que deve muito, tem muito do seu desenvolvimento ligado ao agro, né? Mas a turma veio da roça para a cidade e meio que esqueceu, né? Então, acho que, tipo, Curitiba é o estado maior produtor de proteína animal do Brasil, o segundo maior de grãos, um estado pequeno, energia, como os colegas falaram, que nós temos uma matriz energética fantástica, uma ligação muito forte com o agro, né? Está no dia a dia de todos nós aí, né? Mas a gente, no meio urbano aqui em Curitiba, parece que o pessoal esquece um pouco disso, sabe? As cidades menores, talvez não, porque daí tem a ligação com a cooperativa agropecuária, a cooperativa de crédito também tem uma relação muito forte, o papel que o Banco do Brasil fazia ali atrás, hoje 50% que chega lá na ponta para financiar vem do Sicredi, Cicobi, Cressol, Crédito Coamo, sabe? Então, eu acho que esse espaço que se abre aí, Luiz, é importante, acho que a mídia trazer a informação correta. Acho que se nós falarmos a verdade do trabalho, nós também fazer uma comunicação mais certa, sabe? Não ficar botando 100 colheitadeiras ali, daí o cara do meio urbano ganha R$2.000, R$3.000, pô, os grandões lá estão ganhando bilhões e nós aqui. Nosso sistema, como o Sadal falou, 92% dos produtores no Paraná tem menos de 100 hectares. É agricultura familiar na veia. Então, vamos mostrar esse caso. O cara está cuidando do rio, está produzindo alimentos para a turma aqui na cidade, ele tem as máquinas dele, sabe? Tem uma cooperativa, ou tem um outro modelo societário. Então, acho que é importante as integrações, né, Keffer, todo um trabalho que é feito lá desde 1930, lá começou no oeste de Santa Catarina, sabe? Então, acho que esse modelo integrar, sabe? Foi uma linguagem um pouco, talvez, dos dois lados, assim, mais direta, né? Mostrar que não são bicho-papão, né? Porque senão eles falam, vocês são desmatadores, empregam gente de qualquer jeito, sabe? Não somos assim. Nossas cooperativas, todos esses 146 mil têm que ter carteira assinada, tem que ter os direitos trabalhistas, não vamos entrar nessa discussão, né? Vamos, assim, acho que avançar nesse sentido e acho que esse espaço é bom, né? Como o secretário falou, né? Tem espaços culturais aí, né? Como você falou também, né? Eu acho que integral, acho que não é difícil, né? Tá próximo a esse momento, eu acho que vamos ter orgulho do nosso agro, do nosso cooperativismo, não precisa ter medo dele, né? Porque senão como foi falado, o pessoal às vezes fica falando mal, 2, 3, né? E a gente acha que a maior parte da sociedade, o pessoal gosta do agro. Mas acho que falta essa comunicação um pouco melhor.